Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Chegamos ao capítulo 4 do nosso curso de Termodinâmica e Estatística e Aplicações Computacionais. Nessa aula de hoje, e em princípio na aula de hoje, na próxima, a gente vai trabalhar um aspecto de aplicação computacional bem direto, bem imediato do curso, que é essa técnica de simulação chamada dinâmica molecular. Tá? Então a gente vai fazendo essas alternâncias, né, de teoria e simulação, os aspectos mais fundamentais ali da termodinâmica e estatística e como que isso vai aparecendo na construção dos softwares e dos aplicativos de que a gente dispõe, ou pequenos códigos que eventualmente a gente pode construir usando alguma linguagem de programação para entender, para conseguir obter resultados, né, dentro desse grande ferramental que é a termodinâmica estatística. Bom, nesse sentido, como ponto de partida da nossa conversa, eu sempre gosto de começar esclarecendo assim uma ideia básica dentro do que a gente quer, né? Eu sempre organizo as aulas assim em tópicos, né? Então a gente tenta esgotar o assunto dentro de uma ou duas aulas, e a gente nesse contexto desse capítulo a gente precisa saber o que a gente espera dessa técnica da dinâmica molecular, a gente organizar a cabeça e já se preparar para as construções que vão aparecendo aí ao longo da nossa conversa de hoje. Então, a ideia básica da dinâmica molecular é resolver as equações clássicas de movimento para um conjunto de partículas que interagem entre si, e essa interação se dá por conta de potenciais de interação que foram especificados a priori. Tá? Então, basicamente é isso. A dinâmica molecular ela se preocupa em resolver as equações de movimento para um sistema de partículas, um sistema que do tamanho que eu definir dentro da capacidade computacional que eu tiver, e essas partículas estão sujeitas a interações entre si, e essas interações eu defino como são. Tá? Então essa que é a ideia. A ideia de você usar o método computacional para isso é porque a gente vai estar lidando com um volume de informações assombrosamente grande. Então a gente acaba sendo exigido de usar alguma técnica computacional para dar conta desse problema, e além disso a gente está com um sistema com muitos corpos, né, que é algo que a gente reconhece quase como um enunciado clássico dos problemas de mecânica clássica, né, que não tem uma solução analítica para problemas de três corpos ou mais, né? Então a gente também acaba chegando, né, à necessidade desses métodos numéricos para a solução dos problemas. Então alguns de vocês têm mais experiência, outros têm menos nessa questão dos métodos numéricos. E naturalmente acaba sendo uma oportunidade, se a gente estivesse todos no mesmo ambiente da sala de aula, de trocar experiências nesse sentido. Mas assim, do ponto de vista prático, essas equações a gente já viu na construção anterior, se referem a equações diferenciais ordinárias, que do ponto de vista de uma matemática computacional é um problema simples de ser resolvido. Então, os métodos que a gente vai usar aqui são métodos bastante simples, né, de serem compreendidos, de serem aplicados. O que a gente pode pensar é como tornar esses cálculos mais eficientes em função do número imenso de informações que a gente vai gerar ao longo desse processo de solução das equações. Tá? Nossa intenção mais fundamental é resolver as equações clássicas de movimento. Beleza. Nesse sentido, com essa solução dessas equações clássicas, a gente acaba percorrendo o espaço de fases do meu sistema
gerando dados referentes às posições e aos momenta das partículas presentes, né, as quantidades de movimento. E com essas informações a gente acaba usando, acoplado, né, as formulações da mecânica, termodinâmica e estatística, relacionando ao cálculo de propriedades macroscópicas desse sistema, tá? Tentando conciliar esse cálculo com propriedades de sistemas reais. A gente vai acabar fazendo uma avaliação da qualidade dessa técnica, da qualidade desses potenciais de interação para descrever o meu sistema real. Beleza, então imagina aqui, né, que eu tenho de maneira muito simples esse sistema de 6 bolinhas, aqui 6 partículas para a gente, e que vão ser colocadas numa quantidade muito maior no que a gente vai chamar de caixa de simulação. O que é essa caixa de simulação? Bom, se é uma caixa, ela vai ter um volume, ela vai conter uma determinada quantidade de partículas e, em função das condições de contorno, das propriedades das fronteiras do meu sistema, eu imponho alguns requisitos, como, por exemplo, energia constante, né, que seria equivalente ao sistema isolado. Posso, mais tarde, propor a ideia da temperatura constante, de pressão constante, né? Isso tudo acaba fazendo parte das ferramentas e das técnicas da dinâmica molecular. Bom, mas se a gente pensar aqui nas partículas que estão interagindo, essas partículas elas estão viajando dentro dessa caixa, né? Cada uma com suas posições e quantidade de movimento, descrevendo individualmente suas trajetórias e, ao mesmo tempo, descrevendo a trajetória no espaço de fases do sistema, né? Então, o sistema tem uma trajetória no espaço de fases, né, que é esse conjunto completo de informações, todas as posições e quantidade de movimento de todas as partículas presentes, mas também cada partícula vai ter sua história, sua trajetória dentro desse sistema e que pode ser rastreada, né? A gente pode usar essas informações para calcular um monte de coisa. Então, o que a gente quer é isso, lembrando, né, dessas velocidades que cada partícula tem, dessas quantidades de movimento e das interações entre elas. Aqui eu coloco só as interações com essa partícula central, né, para a gente imaginar como que essa partícula está sofrendo as interações com todas as outras vizinhas, e isso obviamente vai impactar o movimento dela. Mas nesse sisteminha aqui muito simplificado, todas as partículas estão interagindo entre si de maneira cruzada, né? Como se a gente pudesse definir todas as ligações aqui possíveis entre essas partículas, né? Que na verdade representam as interações. Então a gente tem uma componente cinética, né? Na energia ali do meu sistema, que está basicamente ligado à quantidade de movimento, e tem essa componente de interação ligada à energia potencial. E aí, quantas partículas eu tiver na minha caixa de simulação, né, eu vou ter que resolver as equações de movimento para cada uma delas. Beleza? Então, assim, do ponto de vista conceitual, é bastante simples, né? É como se a gente estivesse retornando às aulas de Física 1 e resolvendo um problema de dinâmica para um conjunto de partículas muito grande. Por isso que a dinâmica molecular acaba sendo possível de ser aplicada, pelo menos numa coisa assim mais direta, uma introdução, uma apresentação e exploração muito fundamental, até para alunos de primeiro ano de graduação, né? Mas lógico, o rigor do uso dessa técnica vai se dando conforme a gente vai passeando aí pela teoria que envolve essas aplicações. Então tem um aspecto visual muito imediato, o que acaba sendo também até agradável de se trabalhar, né? E você às vezes consegue determinar propriedades de interesse até pelo aspecto visual, que na verdade traduz números, né, que podem ser avaliados como distâncias
vamos dizer assim, conformação de um determinado sistema, distância média entre essas partículas, né? Propriedades geométricas assim bem simples, né? Que podem ser exploradas num sistema como esse. Em determinado ano aí, o Matheus não está por enquanto, mas o Brown está aqui. Eles fizeram um programinha de MATLAB, imagino que ele lembre, para fazer um códigozinho de dinâmica molecular lá no terceiro ano, usando um método que não era o método padrão para resolver equações diferenciais, né? Então, viram os detalhes relacionados às condições de contorno que precisavam ser impostas, né? O que eu faço com as paredes da caixa, né? Então, na época lá, defini uma determinada regra e tal, mas aquilo era a base, o fundamento do uso de uma técnica como essa. Bom, existem alguns trabalhos seminais, né? Os trabalhos que deram origem às sementes dessa técnica da dinâmica molecular. O primeiro trabalho assim, que é reconhecido como o abre-alas, né, da técnica, que inclusive tem esse nome, né? Estudos em dinâmica molecular, um método geral, remonta ao trabalho de Alder e Van Wright lá na Universidade da Califórnia, na verdade num laboratório subordinado à Universidade da Califórnia, de 1959, né? Então a gente está falando de algo que está completando aí basicamente 60 anos de aplicação dessa técnica. Se a gente olhar o próprio trabalho, a gente vai ver que os computadores, né? 59 a gente está lidando com as primeiras versões de computadores que apareceram na história aí da tecnologia. O computador que deu conta de um trabalho como esse, né, lá nos idos do final dos anos 50, foi o famoso Univac, né, que tinha essa cara aí, né, como uma mesa com a plataforma muito estranho em cima, um computador que não era um computador como esse que a gente tem hoje. E o sistema que foi simulado, ele tinha 100 partículas, ele deu conta de simular 100 colisões moleculares, e o tempo para fazer isso foi de 1 hora, né? Para dar conta da solução das equações do movimento dessas 100 partículas interagindo entre si. Hoje, uma simulação como essa levaria frações de segundos, né? Mas aquele tempo demorou 1 hora de simulação. E é curioso, porque no próprio artigo a gente tem o uso de um segundo computador mais potente, tá? Que foi o IBM 704, que com as mesmas 100 moléculas, elas foram submetidas a 2.000 colisões num tempo de simulação de 1 hora. Então, assim, inclusive a técnica da dinâmica molecular e algumas outras técnicas numéricas para a solução de problemas de física, de química quântica, mecânica dos fluidos e tal, são utilizados como referência para medir capacidade computacional, né? Esse é um tema que o Lucas gosta bastante, e existem alguns tipos de problemas, vamos dizer assim, de referência, onde você submete determinados processadores, computadores e tal, a simulações iguais para ver a capacidade de desempenho dessas máquinas diante desse tipo de códigos de simulação. Então, imagina, a gente está pensando aqui em códigos de programação ainda no formato de cartão, computadores com esse perfil de eletrônica, né? Uma coisa muito, muito preliminar, mas que já foi capaz de gerar resultados importantes e muito compatíveis com o comportamento macroscópico real do sistema, isso lá nos anos 59, né? Eram desafios do ponto de vista tecnológico e científico que estavam andando juntos. O cara, para conseguir compreender a física daquele problema, precisava de algo para calcular esse conjunto de equações, a solução desse problema, com alguma eficiência, e a demanda das máquinas para dar conta desse tipo de simulação. Então foi
caminhando muito junto assim a capacidade computacional com o tipo de solução de problema, e a gente tem aí 1959, trabalho do Alder e do Van Wright. Também outro trabalho seminal, o trabalho do Raman, né? Correlações no movimento dos átomos no argônio líquido, né? Então também uma preocupação com sistemas reais. Nesse trabalho foram simulados já em 1964 864 partículas interagindo, né? Então quase 1000 partículas nesse computador CDC 3600, né? O intervalo de tempo para cada interação era 10 femtosegundo, comparação ali com o tempo físico do problema, e o tempo máximo de simulação de 10 picosegundos. A gente está falando aí de algo de 1000 passos no tempo, né? Que foi o possível de se fazer com um computador desse que ocupava uma sala inteira, né? E hoje a gente dispõe de máquinas superpotentes sendo capazes de simular sistemas assombrosamente maiores. A gente fala de simulações hoje da ordem de 1 milhão e tentativas de simulação de 1 trilhão de átomos, né, como sistemas virais completos, né? Então simular, por exemplo, 1000 partículas é algo muito, muito trivial. Ou a gente consegue também fazer tempos de simulação assombrosamente maiores para esse tipo de problema, que é essa dinâmica molecular clássica. Hoje, por exemplo, aqui no nosso grupo a gente tem o Brown, tem o Lucas, trabalhando com simulações de dinâmica molecular quântica, ou seja, aquele potencial especificado que a gente vai ver, diversos modelos desses potenciais, eles não são especificados a priori, eles são determinados por cálculos a partir das soluções das equações da mecânica quântica. Então, ou seja, é uma etapa de fundo muito mais pesada, porque aí eu tenho que passar a olhar os elétrons do sistema, né, e as equações de energia típicas da mecânica quântica. Então é um cálculo sobre o outro. Aí você, vamos dizer que hoje a gente volta para sistemas com essa capacidade, com esse tamanho, com essa dimensão, sendo capazes de serem simulados nas máquinas de hoje, né, nos clusters, nos supercomputadores, em tempos razoáveis do que se faz pesquisa. Então é como se a gente estivesse voltando a essas origens no que diz respeito à dinâmica molecular quântica. Aí, lógico, existe uma expectativa muito grande da construção e ampla divulgação dos computadores quânticos para aumentar substancialmente a capacidade computacional. Existem alguns trabalhos que falam assim, artigos, né, dos anos 80, principalmente, então, devido ao grande aumento da capacidade computacional, o cara está falando na ampla divulgação dos computadores pessoais, né, dos PCs, e às vezes isso aparece em alguns trabalhos, né, o cara dos anos 2020 colocando termos como esse fica até um pouco fora de contexto, né? As máquinas que vocês têm aí na frente de vocês, por mais velha e obsoleta que ela seja, já é assombrosamente mais potente do que qualquer uma dessas três aqui que eu apresentei, tá? Então, para fazer contas simples de dinâmica molecular, vocês não vão ter absolutamente restrição alguma, tá? Reproduzir experimentos como esse é algo completamente trivial em termos de tempo e recursos computacionais. Beleza, então esses trabalhos aí, a gente está falando no final dos anos 50, início dos anos 60, né, que deram origem, vamos dizer assim, a essa técnica. Todo mundo remonta a eles como os primeiros trabalhos. Então, o que a gente quer? Resolver equações do movimento para um conjunto de partículas, e a gente vai fazer isso nos computadores. Basicamente essa é a ideia, tá? Então a gente tem que se preocupar com aquelas questões eternas de capacidade e custo computacional. Bom, que softwares que a gente vai usar para simulação nesse curso? Ou para simulação ou para apoio à simulação. Então, eu já falei um pouquinho disso no finalzinho ali da aula passada, mas agora é a hora de vocês já terem essas coisas prontas, né? Eu espero que
sim, espero não, com certeza vai ser possível no conjunto dessas duas aulas a gente realizar essas simulações. Eu imagino que hoje, né, não seja possível a, a realização das simulações no software principal, mas assim, é bom que vocês já tenham feito, entre aspas, o dever de casa de terem instalado aqueles softwares que eu pedi, para até tirar dúvidas, né, sobre a instalação de alguma coisa ou outra, para que no próximo encontro a gente efetivamente execute essas simulações e explore um pouco mais esse processo. Tá? Então, vocês não vão, por enquanto, não vão ter que perder tempo nenhum no sentido de aprender a usar o software. Não, vamos com calma, eu vou mostrar para vocês. É muito simples e, na verdade, é só dar um empurrãozinho, porque uma vez que vocês entendam a filosofia desses métodos e desses programas, vocês vão nadar de braçada no uso desses aplicativos que acabam sendo muito similares a outros que se apresentam aí na internet, diferentes desse que a gente vai usar. Tá? Então, que softwares que a gente vai usar? Bom, o LAMMPS, né, que é o Large Scale Atomic Molecular Massively Parallel Simulator, né, que o nome é um acrônimo para isso. Ele é distribuído melhor, pelo laboratório Sandia, e ele é um grande simulador de dinâmica molecular otimizado para processamento paralelo. Vantagens do LAMMPS: ele é open source, ele é gratuito, né? Então ele tem uma lista de discussão, uma lista de dúvidas muito extensa, acumulando informações, se não me engano, desde 2011. Então tem uma documentação que acaba ajudando bastante no uso, mas tem outros softwares que também poderiam ser usados sem nenhum juízo de valor nesse momento. Tá? Para isso que a gente quer, todos são razoavelmente equivalentes. Vantagem dele é que você acaba também aprendendo outras coisas, como por exemplo o uso dele no Linux e tal, embora a gente vá poder usá-lo no Windows aqui sem grandes restrições. Outro é o VMD, Visual Molecular Dynamics, que é um software de visualização desses nossos resultados. Tá? É um software bastante interessante, bastante eficiente para a visualização desses sistemas moleculares. É o único? Não, não é o único, tá? Mas é um que geralmente costuma ser apresentado nesses cursos introdutórios de dinâmica molecular, e principalmente do LAMMPS, porque ele já sabe ler o arquivo de saída do LAMMPS, então isso facilita um pouquinho a nossa vida. Um outro software importante é o Notepad++, que ele é um editor de texto tipo bloco de notas, mas ele é muito eficiente para lidar com arquivos muito grandes de texto, né? Arquivos que, vamos botar assim, o que é um arquivo TXT muito grande? Vou dizer que um arquivo de 1 mega já é um arquivo muito grande, né? Então ele tem uma certa eficiência para ler esses arquivos, né? Texto puro, não é nem Word, é TXT mesmo, né? Que está relacionados ali ao volume de dados que a gente vai gerar, né? Todas as informações de velocidade, exposições, energias, todas as saídas aí de um software de dinâmica molecular, e sendo capaz de fazer alterações, por exemplo, nesse arquivo, apagar linhas, selecionar colunas. Essa é uma funcionalidade muito interessante desse software. É um editor de texto básico que você consegue selecionar uma coluna, né? Isso não é trivial nem no Word, né? Então você consegue fazer no Notepad++. E um outro que eu recomendo para a gente processar dados, fazer gráficos, existem outras opções, mas vamos dizer que mania da casa é o MATLAB. Tá? Então, algumas coisinhas como a gente já tem feito, construção de algumas visualizações, resultados, no capítulo anterior, principalmente a gente usou o MATLAB, mas poderia ser utilizado qualquer outro. Sei que tem alguns de vocês que já estão aí na modinha do Python. Se quiserem fazer no Python, não tem absolutamente problema nenhum, até para fins de treinamento. É só gosto de lembrar da simplicidade do MATLAB para ler arquivos e manipular esses dados, tá? Ainda mais que
a gente dispõe do programa para uso. Tá? Então, inclusive, na minha página, vocês têm o curso lá de MATLAB disponível, não é um curso em vídeo, mas são as apostilas tutoriais, que se vocês, os alunos da graduação do IME todos têm, mas Roberta, se o Paulo Vitor também quiser e tal, podem usar à vontade, né? Vai bem do beabá para o uso lá do programa. Então, tá 100% disponível para vocês. Beleza. Então, Professor, fala aí, Paulo Vitor. essa sua página como é que é? Pela Intraime? Não. É uma página do Google Site, então é sites.google.com /view/imjackler. Eu vou colocar aqui na tela rapidamente, só para você não perder o endereço. Então, sites. Coloquei no chat. Pessoa eficiente é uma coisa. Valeu. Bom, tá só assim o cuidado, né? Que geralmente o pessoal diz, não tô conseguindo entrar. Meu nome não tem C, tá? Então geralmente o pessoal erra ali, IME já, aí bota um CK, não tem, tá? Então só isso. Aí você vai ter lá um curso de MATLAB disponível, algumas apostilas, é só ir seguindo ali o passo a passo que já vai ser bastante esclarecedor. E caso haja dúvidas, tem todos os outros alunos aí do curso de graduação que já estão mais do que formados em MATLAB. Beleza. Não! Bom, então agora a gente começa a pensar nas simulações que a gente precisa dar conta, começando pelas espécies monoatômicas, que são as espécies mais simples que a gente precisa entender o funcionamento da dinâmica molecular, que já vai ser bastante ilustrativo para a gente pensar na termodinâmica estatística. Bom, então, nesse sentido, como é que seria o hamiltoniano de um sistema de partículas monoatômicas, né? Se a gente estava o tempo todo investindo na descrição da energia do sistema, como é que seria o hamiltoniano nesse sistema? Assim, uma pequena distinção que a gente pode fazer é pensar que, por um lado, essas partículas podem ser todas iguais, o que simplifica assombrosamente nossa vida, e o caso dessas partículas serem completamente diferentes entre si, né? E o que também é possível, embora não seja lá uma situação das muito frequentemente encontradas, né? O que a gente acaba tendo com mais facilidade são muitas partículas iguais, né? E a gente quer descrever o comportamento de um sistema formado por partículas iguais. Bom, então nesse caso, né, de partículas idênticas, a gente tem o hamiltoniano do sistema definido pela energia cinética e a energia de interação. A energia cinética, como todas as partículas são iguais, você consegue colocar a massa aqui do lado de fora do somatório e considerar as quantidades de movimento de todas as N partículas presentes. Vai ser um grande somatório dessas energias cinéticas. Da parte de interações, bom, então a gente precisa definir um potencial de interação em função das posições entre partículas, ou seja, da distância entre duas partículas, e considerar o somatório dessas energias de interação com cuidado para que não haja uma duplicação na contagem, tá? É um pequeno cuidado que a gente precisa ter para não contar duas vezes as interações, porque senão eu vou estar inserindo energia falsa ali no meu sistema. As energias de interação são únicas, né? Então basta contar uma vez. Então a gente costuma fazer um somatório de I menor do que J, né? Isso aqui significa que eu só vou contar as partículas uma vez, rodando os contadores do somatório dentro dessa regra. E também que eu não preciso contar a interação da partícula com ela mesma, né? Porque essa interação acaba não acontecendo dentro do meu sistema. Então esse seria o hamiltoniano para a gente considerar. Agora, no caso de partículas distintas, né, partículas diferentes entre si, de tipos diferentes entre si, o que muda dentro dessa situação é você incorporar, né, a massa das partículas e levar em conta as energias cinéticas de cada um, né? Lógico que a gente tem também energias de interação e tal, mas aqui a coisa já estava considerada par a par, né?
Bom, então além disso, né, além desse hamiltoniano, o que a gente precisa definir, né, para continuar o nosso processo aí de descrição do comportamento do sistema, para que a gente seja capaz de resolver as equações de movimento desse sistema. A gente precisa definir a energia, o potencial de interação entre as partículas, né? Então imagina que eu tenho duas partículas I e J com posições RI e RJ e uma distância entre essas partículas R e J, né? Eu preciso definir como que a interação depende da distância entre essas duas partículas. Preciso definir as condições iniciais do meu problema, ou seja, as posições iniciais e as quantidades de movimento iniciais, né? Já que eu vou resolver, na verdade, um problema de valor inicial, né? Do ponto de vista matemático, é um sistema de equações diferenciais do tipo problema de valor inicial. Então, o raciocínio é muito parecido com o raciocínio de solução de EDOs. Tá? Então, fiquem com isso na cabeça, que muito da nossa discussão vai estar em torno de mapear esse processo aí de cômputo de energias, das posições, das quantidades de movimento. A gente precisa dar conta, né, de uma formulação que represente essa dinâmica de alguma forma. Percebam o seguinte, a gente viu nas discussões dos capítulos anteriores que o hamiltoniano ele dá conta da energia total do meu sistema, né? A soma da energia cinética e as energias de interação, as energias potenciais. Então, na verdade, o que a gente vai estar mapeando nesse processo de solução é a energia total do meu sistema, que a gente precisa acompanhar, inclusive, para saber se essa energia está aumentando, se ela está diminuindo, se a solução está sendo consistente do ponto de vista físico, se os erros numéricos do processo de solução numérica têm alguma influência do ponto de vista dessa conservação de energia. São questões que são importantes de serem colocadas para ver se a gente está fazendo algo correto do ponto de vista físico. Tá? Então, já existe, obviamente, uma experiência nesse sentido, de coisas que vamos dizer assim, são razoáveis do ponto de vista físico, outras que causam problemas, mas óbvio que todas as reflexões intermediárias, até se chegar no nível de amadurecimento que a gente tem dessas técnicas hoje, foram muito razoáveis, né? Muito coerentes. Aí o que se buscava era uma maior capacidade de precisão desses métodos, uma obediência física do problema. Beleza. Então, diante disso, a gente pode pensar em alguns potenciais de interação, alguns modelos básicos de potencial de interação, que para nós, nesse momento, considerando que as nossas espécies são monoatômicas, tá? Esses potenciais mais fundamentais, eles vão ter uma propriedade. Eles serão potenciais esfericamente simétricos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não importa, pelo menos nesse estado, nesse ponto que a gente está de compreensão, se as minhas partículas elas têm alguma vamos dizer assim, disposição geométrica em termos de posição relativa, de inclinação relativa de uma a outra. Isso não vai influenciar no meu processo de avaliação dessas energias. Tá? São potenciais que vão assumir o mesmo valor, simplesmente dependendo da distância entre essas partículas. Tá? Então, acaba aparecendo um termo chamado potencial esfericamente simétrico. Né? O meu potencial depende única e exclusivamente das distâncias entre as partículas. Não importam ângulos, não importam outros fatores geométricos. Só um detalhe, uma lembrança aqui de algo que eu deveria ter comentado, é que vocês percebam ali, né, as energias de interação U, R e J. Então a gente vai estar considerando o tempo todo na nossa discussão interações entre pares de partículas.
Tá? Isso também é outra consideração fundamental na dinâmica molecular, embora ela não seja um requisito obrigatório para todas as dinâmicas, mas é a formulação mais simples da dinâmica molecular. Considerar interações entre pares de entidades, de partículas presentes. Tá? Do ponto de vista formal, se a gente pegar lá as teorias da química quântica, a gente poderia considerar interações entre tríades, entre quartetos, entre sistemas conglomerados ali, né? Essas energias colaborativas, mais do que pares, tá? Mas isso é uma simplificação que, do ponto de vista prático, já é suficiente para a gente resolver a maior parte dos problemas da termodinâmica macroscópica. Tá? Então, do ponto de vista prático, essa interação de pares já é muito suficiente para o que a gente precisa. É lógico que se a gente estiver buscando uma altíssima precisão ou problemas de baixa temperatura, problemas um pouco mais específicos, a gente teria que considerar outras dinâmicas de interação, além das interações entre pares de partículas. Tá? São essas versões mais simplificadas das interações. Contabilizar todos os pares possíveis. Né? Bom, então, que modelos de interação a gente tem, assim, como modelos muito fundamentais que já são esfericamente simétricos? O modelo mais simples que tem é o modelo esfera rígida, né? Hard sphere, que basicamente assume o seguinte, que para raio, ou distâncias, né? Raios, a gente pode até começar a chamar de raio, para distâncias ou raios menores do que um parâmetro sigma, o potencial é infinito, ou seja, vai haver um choque entre essas partículas, um choque de natureza elástica, e para distâncias maiores do que um determinado parâmetro, nosso sigma ali, a gente vai ter uma interação nula. O que isso quer dizer na prática? Né? Que quando essas bolinhas se encontram até uma determinada distância definida, que é o nosso sigma, elas vão se chocar como se fossem bolas de bilhar. Então é uma das dinâmicas de sistema mais simples que a gente tem, que obviamente, né, não considera, vamos dizer assim, o comportamento mais contínuo, mais suave das interações eletrônicas, por exemplo. Né? O que a gente tem aqui é uma pancada entre bolinhas, a dinâmica de bolinhas de bilhar. Então usa-se o modelo da esfera rígida, que já foi bastante utilizado, bastante esclarecedor para o cálculo de várias propriedades. Então a ideia dele é, para distâncias menores do que um parâmetro, a energia vale infinito, ou seja, vai dar uma pancada, e para energias maiores do que aquele parâmetro não há interação, a energia é zero, tá? Prevalece só o movimento cinético das partículas. Um outro modelo também que vem na esteira desse, bota uma sementinha ali de complexidade na tentativa de descrever com um pouco mais de precisão sistemas reais, é o modelo do poço quadrado. Tá? Então eu tenho dois parâmetros, um sigma 1 e um sigma 2, né, onde em função da distância de aproximação entre as partículas, eu tenho valores de interação distintos. Né? Então, para valores maiores do que sigma 2, a interação é nula, ou seja, vai prevalecer só a cinética entre as partículas. Entre um sigma 1 e sigma 2, o valor da interação é menos epsilon, né, o valor negativo ali da interação, e abaixo de sigma 1 vai ser infinito, ou seja, assume a dinâmica do choque das bolas de bilhar. Isso aqui já começa a colocar uma zona de acomodação entre essa interação, um modelo, obviamente, um pouco mais realista do que o modelo da esfera rígida. Um outro modelo também que aparece com características matemáticas importantes, com vantagens matemáticas importantes em relação a esses dois modelos anteriores, é o modelo da esfera macia ou centro de repulsão, onde, na verdade, a minha interação vai se dar na forma contínua, tá?
E o perfil matemático, a expressão matemática que mapeia continuamente a energia de interação vai ser algo desse modelo, tá? Epsilon vezes um sigma sobre R elevado a um parâmetro, tá? Ou seja, as interações vão depender do inverso da distância entre as partículas, tá? Então esse modelo é um modelo muito importante com essa propriedade dele ser contínuo. Qual a vantagem disso? O modelo contínuo me livra de preocupações a priori no cálculo de derivadas, né? Isso traz uma vantagem numérica assombrosa. Então, como os caras já estavam começando a realizar as simulações computacionais com essas funções que têm problemas de continuidade e de definição de derivadas, acabava sendo um limitador ali para o uso de determinados métodos para simular essas equações de movimento. Aqui a gente tem uma coisa muito mais simples, contínua, derivável e tal, então simplifica a nossa vida. A gente tem parâmetros, né? Percebam que no primeiro modelo a gente tem um parâmetro, no segundo tem dois parâmetros, sigma 1 e sigma 2, e agora a gente já tem três parâmetros, epsilon, sigma e o expoente ni, né? De onde que vem esses parâmetros? Esses parâmetros, eles simplificam, eles resumem, eles consolidam todas as informações de natureza eletrônica das interações entre essas partículas, tá? Então a informação que vem lá da quântica, ela vai ser simplificada, vai ser resumida a esses parâmetros que vão aparecer nos potenciais de interação. Então, para vocês terem ideia, muito se fez em termos de você pegar simulações, estudos lá da química quântica para definir quais seriam esses melhores parâmetros utilizando esses modelos de interação e com isso, né, como um resultado desse processo, usar esses parâmetros calculados para a realização de simulações de dinâmica molecular, né? Então você tinha um processo em duas etapas de estudo, ou pelo menos em dois tipos de trabalho diferentes para realizar a tua dinâmica. A ideia da dinâmica molecular quântica é juntar essas coisas, determinando essas interações em tempo real. Agora, esse modelo aqui, ele, por conta desse parâmetro aqui do expoente, né, ele é muito preocupado com a repulsão, para descrever com mais suavidade, com mais realismo, a repulsão entre as partículas, né? Não é nem essa coisa do tipo choque, pancada, mas tem um crescimento muito intenso da energia em função de distâncias muito pequenas, né? E até hoje isso é uma preocupação, descrever com clareza a repulsão entre as partículas. Beleza, naturalmente, por conta daquele expoente, você pode ter outras formas desse modelo da esfera macia, mudando o expoente, né? Então você tem, por exemplo, aqui expoente 1, ou um expoente 12, né, daquele formato ali, daquela forma funcional para o potencial de interação, chegando, por exemplo, a modelos mais duros de potencial. É duro porque ele vai estar no limite, tendendo ao potencial de esfera rígida, né? Então você vê que a tendência com o aumento do expoente, né, conforme o ni tende a infinito, você volta para aquele modelo da esfera rígida. Então aí você pode ficar brincando com o efeito desse expoente sobre as interações e as consequências disso sobre as propriedades termodinâmicas de um determinado sistema. Obviamente, você precisa sempre do gabarito da natureza para dizer quem é o modelo mais certo. Do ponto de vista físico, você deve usar sempre o modelo mais simples, capaz de descrever aquilo que você deseja. Essa preocupação de modelos simples tem que estar sempre na nossa mente, né? Os bons modelos são aqueles mais simples possíveis de dar conta do fenômeno que a gente quer. Às vezes vocês vão percorrer a literatura, nos artigos e tal, vocês vão ver modelos extremamente complexos, às vezes desnecessariamente complexos para dar conta de um determinado fenômeno.
né? Então, aí acaba saindo um pouco da esteira desse princípio da simplicidade, mas ok, dentro da filosofia das técnicas faz sentido. Só não é elegante, só desobedece essa ideia, né, dos modelos mais simples capazes de representar. Bom, agora, dentro daqueles modelos que constituem o que eu chamei de modelos básicos, a gente pode começar a pensar nos modelos que a gente chama de modelos realísticos básicos. Esses modelos realísticos, eles já são muito mais compatíveis com sistemas reais, muito mais precisos na descrição das propriedades macroscópicas do sistema, uma vez que eu os use para calcular propriedades. Dois potenciais acabam se destacando entre os potenciais realísticos básicos. O primeiro deles é o potencial Lennard-Jones e o segundo é o potencial μ. Tá? Se você for um aluno com uma boa lembrança lá do seu curso básico, e se no seu curso básico você usou o livro do Alonso e Finn, né, que é um desafio teórico para você encarar ali no seu primeiro ano de graduação, o livro do Alonso e Finn ele já comentava dessa interação do tipo Lennard-Jones. Aí já apresentava a expressão, algo que talvez ficasse até um pouco fora de contexto dentro daqueles seus interesses naquele momento da tua formação. Mas agora você resgata algo que está lá no seu livro do primeiro período, do primeiro ano do teu curso de engenharia, potencial do Lennard-Jones. Se você tiver com esse livro aí em mãos, o que é um pouco improvável, mas de repente você está diante de uma bela biblioteca dessas que são fundos de tela desses softwares de videoconferência, você pegaria lá e caçaria no índice Lennard-Jones e você chegaria à conclusão de que a expressão que define essa interação é dada por um modelo desse tipo, tá? Que depende em duas parcelas do inverso da distância, aparecendo expoentes 12 e 6, parâmetros epsilon e sigma, que traduzem as informações de nível molecular. Tá? Então esse é o potencial mais manjado, mais utilizado, mais fundamental, mais básico que a gente encontra nas simulações de dinâmica molecular. Quando alguém fala simulação de dinâmica molecular, está todo mundo pensando assim, primeiro passo, modelos de interação de Lennard-Jones. Né? É o modelo mais simples assim que qualquer usuário dessa técnica vai pensar. Como é que é o formato desse potencial de interação? Ele tem esse formato, tá? Uma curva com esse perfil, tá? Que para distâncias pequenas ele considera uma zona de repulsão muito intensa, que cresce muito rapidamente, trazendo as informações lá do modelo de centro de repulsão, mas também considera uma região de atração molecular, imaginando que essas partículas têm uma distância média e de equilíbrio em função da natureza quântica lá desse sistema. Então, na verdade, o que a gente tem num sistema do tipo Lennard-Jones são dois parâmetros, tá? Sigma e epsilon, e esses parâmetros estão relacionados à distância, a um parâmetro de distância, e outro parâmetro relacionado à energia, de forma que a expressão que a gente tem para esse potencial de interação contabiliza uma parcela relacionada para repulsão com expoente 12 e uma parcela relacionada com a atração entre as partículas de expoente 6. Se a gente tivesse apenas a repulsão, nenhum sistema físico ele existiria de fato, né? Porque ele só iria se expandir indefinidamente. E se a gente tivesse somente a atração no nosso sistema molecular, a gente teria o colapso de todos os sistemas físicos, porque eles iam ocupar lugar nenhum no espaço, eles iam todos se implodir ali, levando a aglutinação total absoluta das partículas presentes. Então, a gente tem um balanço, né, da
repulsão e da atração, de forma que o nosso modelo de potencial dê conta de uma energia mínima associada a uma distância ali de equilíbrio, né, do meu sistema. Tá? Então esses parâmetros sigma e epsilon, eles vêm lá da informação quântica, eles dão conta das interações entre núcleos atômicos, das interações entre as nuvens eletrônicas do meu sistema atômico molecular. Tá, mas o mais importante é que esse modelo, ele é um modelo de 2 parâmetros apenas, né? Vocês lembram lá do centro de repulsão, ele já tinha 3 parâmetros. Aqui a gente tem 2 apenas, porque a gente fixa os expoentes. Aqui que modelos são esses? Que parâmetros são esses? Sigma e epsilon, um relacionado à distância, outro relacionado à energia. Tá? E que já são bastante realistas do ponto de vista físico para descrever a interação de sistemas e traz vantagens matemáticas por serem contínuos, né, em termos de suas derivadas e para o cálculo da dinâmica molecular acaba sendo muito interessante. O modelo de Lennard-Jones, ele data de 1924, tá? De um artigo da Academia Real de Ciências lá de Londres. Então, os primeiros trabalhos assim, anteriores a qualquer computador, quando na verdade o que se tentava era fazer uma descrição completamente teórica e analítica dos sistemas termodinâmicos. Tá? Então a gente está pegando o modelo em fontes bem antigas, 1924. E se a gente for um minerador de referências bibliográficas, a gente encontraria um modelo que na verdade é anterior ao modelo de Lennard-Jones, o modelo de Mi, tá? Que data de 1903. O problema dele é que ele é um modelo mais complexo, porque ele tem 4 parâmetros, flexibilizando esses expoentes presentes no nosso modelo de interação. Tá? Então eu tenho 4 parâmetros, sigma, epsilon, m e n, tá? Onde esse parâmetro C ele é calculado a partir do m e do n. Tá? Então, parâmetro mais complexo, mais chato, obviamente, para ser determinado, mas que tem ganhado uma notoriedade nos últimos anos aí das aplicações da dinâmica molecular por conta de um interesse de flexibilizar algumas interações em sistemas moleculares mais extensos do que algo do tipo monoatômico simples. Tá? Para você organizar as suas ideias na cabeça, essas interações de que a gente está pensando nesse momento são interações entre átomos não ligados. Tá? Então, por exemplo, se eu pensar ali numa molécula de nitrogênio, né, a gente, nesses modelos de descrição molecular, a gente diz, olha, tem uma ligação química entre os 2 átomos. Não, o modelo que a gente está pensando aqui, dessas espécies monatômicas, são de átomos não ligados, né? Do ponto de vista do linguajar que você traz lá da química, é como se a gente estivesse falando das interações Van der Waals, por exemplo, né? Entre átomos não ligados. E nesse sentido, a gente tem esse perfil de interação, tanto que os modelos para átomos ligados vão ser outros. Tá? Então você pode pensar no uso, por exemplo, de um modelo de interação do tipo Lennard-Jones, que é esfericamente simétrico, porque depende simplesmente da distância entre essas partículas, para sistemas do tipo gás nobre. Aliás, o modelo de Lennard-Jones é um modelo excepcionalmente bom para descrever as interações de átomos de gases nobres e, com isso, construir e calcular a termodinâmica deles. Tá? Então, assim, seria a aplicação, obviamente, mais imediata, mais trivial, mais precisa desse tipo de potencial e compatível ali com o cálculo de propriedades macroscópicas. Percebam, obviamente, que nos trabalhos mais antigos lá da dinâmica molecular, o artigo do Raman, né, o cara estava
calculando propriedades, correlações de movimento entre os átomos para o argônio, gás nobre. Tá? Então, coisas como essa são completamente adequadas a sistemas muito simples e esfericamente simétricos como gases nobres. Tá? Então, esse modelo é importante, gravem ele que a gente vai usar insistentemente ao longo de toda a nossa discussão desse curso. Beleza. Alguns outros potenciais realísticos aí para a gente conhecer. Potencial Buckingham, tá? Que tem esse formato. São 4 parâmetros também. O modelo Exponential 6, ou Exponencial 6, ou Buckingham modificado, que tem essa expressão. Tá? Eu vou mandar para vocês uma leitura que descreve com mais detalhe as qualidades, as vantagens e desvantagens desses modelos. O Buckingham modificado é um modelo de 3 parâmetros, já simplifica a nossa vida. Tá? Modelo interessante, bom, com algumas vantagens. Agora, ao longo da nossa discussão, vocês vão ver que vai aparecer algumas bandeirinhas de comandos do LAMMPS para a gente começar a ligar dentro do que nos interessa. Então, essa questão de modelos de potencial vão aparecer no LAMMPS ligados a comandos, que por enquanto não fazem muito sentido, mas fica aqui apenas para registro. São comandos de estilo de pares, né? Estilo de interação de pares e os coeficientes dos pares. Quando a gente fizer simulações no LAMMPS, a gente vai ver como que se descreve esses parâmetros aí para cada modelo de potencial que eu preciso definir para as interações. Fala aí, Isael, por favor. Oi, professor. Tava dúvida em quesito da quantidade de parâmetros, se esse R máximo também seria um parâmetro ou não. Ah, tá. Pois é, isso é um problema, cara. Formalmente sim, tá? Formalmente sim. Mas tem gente que, para as formulações, acabam deixando o R máximo de fora. Você está completamente certo na tua pergunta. Formalmente é um parâmetro, mas os livros acabam considerando ele um parâmetro secundário. Tá? Inclusive, assim, só a título de curiosidade, na minha dissertação de mestrado, uma das coisas que eu mostrei foi o efeito desses parâmetros secundários sobre a qualidade da avaliação das propriedades termodinâmicas. Isso, no tipo de sistema que eu estava interessado, tinha um efeito assim assombrosamente grande. Então eu tinha que avaliar esse parâmetro, né, esse R máximo ou algo parecido, porque se eu fizesse o uso dos parâmetros convencionais, os valores davam completamente errados em comparação com o dado experimental. Tua pergunta é madura, tá? Porque geralmente eles aparecem assim, só a expressão matemática, e desprezam que tem esses termozinhos fazendo parte da discussão. Tá, mas captou a ideia? Deu para perceber? Entendi. Beleza. Okay. Valeu. Ok. Professor. Então, opa, fala aí, Vitorino. Vou voltar aqui. Só aproveitando a pergunta do Israel, então a gente ficaria entre a simulação e o experimento a todo tempo para ver o que considera ou não? Vamos dizer que o experimento ou o dado experimental vai ser sempre o seu gabarito, né? O problema é que muitas vezes você não vai dispor de uma referência experimental, então você vai fazendo aqueles exercícios de validação sistemática, vendo sistemas que são muito parecidos, aumenta a complexidade, vê o que agregou de informação ou não. Né? Mas, sem dúvida, o nosso interesse é representar dados termodinâmicos reais. Né? A gente vai estar sempre preocupado em olhar isso. Inclusive, esses parâmetros realísticos, né? Eles vão estar o tempo todo em xeque diante do dado experimental. Inclusive, você pode pensar o seguinte, olha, não é só a forma do potencial que me interessa. O que me interessa também é avaliar com bastante rigor
ou com bastante qualidade os próprios parâmetros, porque pequenos erros nesses parâmetros vão trazer consequências na avaliação das propriedades e, obviamente, o cálculo, comparando lá com dado experimental, vai ser frustrado. Então, o tempo todo, um pé na missa e outro do lado de fora. Eu ia fazer um exemplo, mas ia ser muito baixo aqui, não vale a pena. Então, um olho no padre e outro na missa, para ser um exemplo santificado ali. Mas captou a ideia? Então, assim, sempre a referência experimental, sempre que possível, e a gente vai comparando as coisas na medida do possível. Tudo bem, obrigado. Valeu. Tá. Pensar em algumas condições iniciais. Já que a gente vai resolver EDOs, a gente precisa ter a preocupação com as condições iniciais do nosso sistema de EDOs. Bom, a gente precisa definir valores iniciais para as quantidades de movimento, para as posições das partículas. Velocidades ou momento, aí tanto faz, tá? Você fica bastante tranquilo em pensar um pelo outro na nossa prática, porque a gente sabe as expressões de dependência da velocidade e do momento. Bom, nossa ponto de partida, o mais comum, é você empregar como uma condição inicial das velocidades uma distribuição de Boltzmann em função da temperatura de referência. Então, se você quer fazer uma simulação ali a 300 Kelvin, 27 graus centígrados, Celsius, você usa velocidades compatíveis com essa temperatura, tá? E você sabe lá da distribuição de Boltzmann, como você tem uma distribuição dessas velocidades em função da temperatura. Então você fixa todo mundo, fixa a tua massa, a tua temperatura, a constante e tal, e você vai avaliar os teus valores de velocidades individuais para cada partícula, fazendo sorteios de valores dentro de uma lei de distribuição como essa, tá? Obviamente, vocês já são macacos velhos o suficiente para perceber, isso aqui se dá na forma de uma gaussiana, como a gente viu no capítulo anterior, e essa gaussiana tem aí como parâmetros dessa distribuição, desvio padrão, o m sobre 2 vezes a constante Boltzmann vezes a temperatura, a abertura ali dessa gaussiana, tá? E para isso, como é que a gente costuma fazer? A gente usa um gerador de números aleatórios e multiplica por uma expressão desse tipo, dessa gaussiana, ou usa geradores de números aleatórios já gaussianos, que a gente dispõe, por exemplo, no MATLAB usando o comando RandN. Você faz um sorteio ali de um número aleatório, que vai variar entre menos infinito a mais infinito, para cada componente da velocidade, e atribui dentro desse sorteio velocidade, componentes de velocidade de cada partícula. No LAMMPS isso vai estar associado ao comando velocity. Tá? Então, basicamente, o que vai se fazer é isso: usar uma gaussiana baseada na distribuição de Boltzmann e atribuir velocidades iniciais. Mas eu posso usar outras velocidades iniciais? É lógico que pode. Tá? Aí você vai ter que definir, basicamente, como vai ser a velocidade de cada uma das partículas, partícula a partícula. Tem alguns procedimentos automáticos, mas esse seria o procedimento padrão mais fundamental. Atribuir essas velocidades a uma temperatura de referência. Uma coisa que acaba aparecendo nessa discussão é o seguinte, que a gente precisa supor uma ergodicidade, o termo que aparece nessa discussão, é associada aí a essas velocidades do nosso sistema. Essa ergodicidade, na verdade, ela está mais associada à ideia de aleatoriedade, ou seja, que eu vou poder gerar o meu sistema de diferentes formas e ele ainda assim ser representações razoáveis do meu sistema, tá? Então, usar essas distribuições de probabilidades estão associadas a isso, mas o mais importante, serem aleatoriamente distribuídos, porque senão, imagina, eu coloco todo mundo
com velocidades apontadas ali na mesma direção, com a mesma intensidade e tal. Isso vai gerar um problema artificial ali no meu sistema, porque as interações vão se dar de forma muito equivalentes, uniformes e homogêneas, e vai ser uma dinâmica que não tem nada a ver com o teu sistema real, que em princípio é bastante caótico, as vibrações, as movimentações e tal. Então a gente só tem que tomar o cuidado de impor uma certa aleatoriedade no início da nossa simulação, tá? Porque os sistemas reais são assim, mesmo sistemas rígidos, como um cristal, cada um vai vibrar de um jeito diferente, né? Senão a gente vai estar pensando em ressonâncias de cristal, coisas desse tipo, que acaba não sendo importante para a maior parte dos problemas. Beleza. Para as posições, existem várias formas de fazer. Você pode definir uma distribuição estruturada por rede, né, botando cada bolinha num lugar exato, distribuído igualmente, como se fosse uma malha daquelas computacional que vocês já geraram, tá? Tem gente que gosta de fazer assim, eu já prefiro gerar um sistema caótico, evitando superposições, porque os meus trabalhos estão mais ligados à simulação de sistemas fluidos, gases, líquidos e tal, fluidos supercríticos, que tem essa aleatoriedade como uma característica. Então, na verdade, eu distribuo aleatoriamente essas partículas, evitando superposições entre elas, que é um cuidado adicional que eu preciso ter, né, nesse espalhamento das partículas. O programa já faz isso, tá? Mas tem gente que é mais medroso com relação a essa distribuição inicial e acaba gerando uma distribuição por rede que evita a priori qualquer tipo de superposição, tá? Eu já dou algo mais realista do tipo de distribuição inicial, já tudo bagunçado, tá? Mas assim, do ponto de vista da simulação em si, isso muda muito pouca coisa, porque a gente nunca vai começar a considerar o cálculo de propriedades a partir dos momentos iniciais ali da simulação. A gente sempre dá uma jogadinha fora de algumas informações para deixar o sistema relaxar. Beleza, lá no LAMP isso está associado à definição de regiões onde vai se realizar as simulações e a comando de criação de átomos. Eu tenho que dar uma regra de criação de átomos, como que isso vai acontecer. Se vai ser tudo organizadinho dentro de redes cúbicas bem definidas ou aleatoriamente. Ok. Então, definidas condições iniciais de posição e quantidade de movimento, a gente dá mais um passo dentro dessa compreensão da técnica da dinâmica molecular, quando a gente vai ver o cálculo de forças de interação, tá? Bom, como eu falei, dentro dessa formulação mais básica da dinâmica molecular, a gente vai considerar interações entre pares de partículas para calcular as interações. E como que vão se dar as forças de interação entre as partículas? Como a gente já viu em algum momento passado, as forças de interação vão ser calculadas pelo gradiente do potencial, tá? Então você tem que ter facilidades no cálculo desse gradiente, tá? Então as interações, as forças de interação vão se dar pelo cálculo do gradiente potencial de interação definido para o teu sistema, para as partículas do teu interesse, tá? Para um sistema do tipo Lennard-Jones, a vantagem que a gente tem é que esse gradiente se dá de forma analítica direta. Imagina, calcular essas derivadas, eu poderia fazer isso numericamente, se fosse um troço enjoado ali de calcular, ou de uma maneira mais direta e simples, né? Vejam como é que acaba ficando o cálculo do gradiente do potencial por componente usando o potencial Lennard-Jones, né? Ficou uma expressão bastante simpática, muito semelhante ali ao potencial original, a expressão lá do U, né? Que numa representação um pouco mais comum, né? O que é esse R chapéu? R chapéu é o vetor unitário, tá? Ou seja, o R dividido pelo módulo ali, tá? Acaba tendo esse formato que em alguns livros acaba aparecendo de uma forma já mais compacta, né? Acertando os sinais direitinho e tal.
onde as forças de interação já vão ser determinadas diretamente usando os parâmetros Lennard-Jones. Tá? Então, ao invés de gastar tempo calculando o gradiente, você já usa logo a força de interação desse modelo de Lennard-Jones. Tá? Então, ele é dado explicitamente para você usar nas suas simulações. Então você já deve estar começando a montar um esquema na cabeça. Bom, eu tenho posições, eu tenho velocidades, eu tenho forças. É bem um problema de dinâmica básica para a gente resolver. O que acaba aparecendo é um volume absurdo de partículas que estão fazendo parte do teu sistema. Tá? Agora, questões que acabam impactando a nossa vida. No âmbito da dinâmica molecular, custo computacional acaba sendo um limitante, muitas vezes, em muitas simulações. E aí a gente usa um parâmetro chamado raio de corte para fazer uso aí no cálculo da nossa energia. Dessa forma, na prática, como é que se define o potencial de Lennard-Jones para as simulações de dinâmica molecular? Você tem a expressão básica do modelo, define um raio de corte abaixo do qual você usa a expressão do Lennard-Jones e acima do qual você atribui o valor zero para a energia de interação. Na prática, o que acontece? Você tem um pequeno degrau nessas interações, que isso traz desvantagens do ponto de vista numérico, né? Porque eu vou ter uma descontinuidade aqui para calcular essas propriedades e tudo mais, né? Porém, você diz quais são as interações relevantes do nosso sistema. Tem várias maneiras de se corrigir esse problema, tá? Eu posso fazer essa transição se dar de maneira mais suave, tá? Bom, tem só depois a gente vê, mas na prática o que se faz isso, porque assim, tem um problema muito simples, né? Quando eu tenho essas interações definidas desse jeito. Eu preciso avaliar quem está... eu preciso calcular todas essas interações de todas as partículas presentes. Né? Imagine, você tem 1000 partículas presentes. Quantas interações são possíveis? Né? Combinação de 1000, 2 a 2. Depois tu faz essa conta aí e tal. É um número muito grande. E nas simulações de dinâmica molecular, o cálculo das forças de interação são a etapa que acaba consumindo mais tempo aí no processo. Tá? Inclusive o software dá um resumo disso, né? Então às vezes chega a 90% do tempo calculando energia. Se eu tiver um custo menor para calcular energia, e uma das estratégias de redução de custo é você definir uma distância, né, abaixo da qual eu calculo energia e acima da qual eu não precise mais calcular, né? Diminui o número dessas partículas de interação. Para minimizar o problema, já que há uma perda, né, na avaliação aqui da energia, eu uso as correções de longa distância, né, long range correction. E o que você faz? Você pega o teu potencial de interação, integra esfericamente a partir da distância do raio de corte até infinito e soma esse valor no cômputo de todas as energias de interação. Tá? Então, na verdade, a energia de interação do teu sistema vai ser o somatório de todas essas interações entre os pares de partículas, mais essa correção de longa distância, que vai ser determinada, vamos dizer assim, objetiva e unicamente no início ali da tua simulação, para o tipo de potencial que você tem, e vai ser acrescido ao valor da energia de interação calculado pelos pares. Então, uma correção, um valor que se adiciona para a energia total do teu sistema para dar conta dessa perda que você tem aqui. Tá? No Lent está associado lá ao Command Pair Modify. Ok. Outra forma de reduzir custo computacional está associado ao uso de listas de vizinhos. Essas listas de vizinhos, elas estão associadas à redução da frequência em que eu busco partículas com raio menor do que o raio de corte para calcular a energia de interação. Percebam, custo computacional e diversas estratégias para diminuir esse custo e conseguir fazer essas contas de maneira mais rápida.
Eu preciso fazer isso sempre? Óbvio que não. Se você estiver fazendo o seu programinha ali do MATLAB, então você pode desprezar absolutamente tudo isso, porque você vai estar simulando um sistema muito pequeno. O que você não vai ter vai ser eficiência. E tudo isso é avaliado. Qual é a perda que se tem com o uso de listas de vizinhos? Qual a perda que se tem com o uso de raios de corte? Tá? Você pode fazer uma avaliação sistemática dessas coisas. Tá? Beleza. Então, o que se faz com o uso de listas de vizinhos? Você atribui uma vizinhança definida para o teu sistema. Então, como é que se faz essa atribuição de vizinhança? Você tem o teu raio de corte e você dá mais uma distânciazinha, que é uma distância de camada, chamada de skin distance. Tá? Seria a distância de pele, né? Mas a distância de camada, onde você atualiza as partículas que fazem parte desse RC mais RS sempre que for necessário. Tá? Existem umas regras de necessidade. Existem uns padrões de definição desse skin distance. Tá? Então você vê que é algo pequeno em relação ao parâmetro sigma, ou de maneira explícita, né, em função de uma distância ali, 2 angstrom, por exemplo, e tal. Bom, você escolhe. E aí, de tempos em tempos, sempre que necessário, você faz a atualização dessas partículas vizinhas. Isso quer dizer o seguinte, que você só vai considerar a busca de partículas com raio menor do que o raio de corte dentro dessas que foram chamadas vizinhas. Tá? Então você reduz a busca num conjunto maior de partículas. Uma estratégia que se mostrou mais eficiente para o cálculo da energia do teu sistema. Tá? No LAMMPS está associado lá ao comando neighbor, né? Percebam, os nomes dos comandos também são bastante transparentes ali para a gente imaginar onde que a gente vai mexer no programa para fazer as contas. Ok. Bom, para o pessoal que é mais viciado aí nos métodos numéricos, chegou a hora da gente pensar um pouquinho em como integrar as equações de movimento. Existem diversas formas de fazer isso. Se você tiver com uma lembrança bem imediata aí das coisas que foram vistas lá em modelagem matemática e simulação, vocês vão lembrar de como que eu fui insistente no método de Euler, no método de Runge-Kutta e outros métodos disponíveis para integrar equações do tipo EDO. Podem ser utilizados agora? É óbvio que podem ser utilizados agora, porque são métodos de integração de EDO. Tá? Porém, existem outros métodos que são mais eficientes e mais corretos do ponto de vista físico para esse tipo de problema. Tá? Então são eles que a gente vai ver agora e eu vou me deter aos métodos mais recentes, aos métodos que estão implementados objetivamente no LAMMPS, que é o que a gente vai usar. Tá? Existem outros mais básicos, mais antigos e tal, mas acaba hoje ficando mais com um aspecto histórico, porque ninguém vai usar. Bom, então, um método básico que costuma aparecer, é esse método Velocity-Verlet. Tá? Esse método Velocity-Verlet, ele concebido lá em 1982, ele calcula as posições seguintes, conhecendo posição atual, velocidade atual e a força resultante sobre cada partícula no instante atual. E também calcula as velocidades no instante seguinte, a partir da velocidade atual e das forças no instante atual e no instante seguinte. Percebam o seguinte, aqui você tem um esquema de construção desses métodos, ou seja, dadas velocidades, posições e forças resultantes sobre cada partícula no instante t, eu uso todas elas para calcular a valor da posição no instante t mais ΔT. Com essa informação, eu calculo a
força de interação entre as partículas, porque eu disponho das posições de todas elas. Com as posições eu calculo as energias de interação e, por consequência, as forças. E com a velocidade no instante atual, as forças no instante atual e forças no instante futuro, eu calculo a velocidade no instante seguinte. Percebam nessa equação aqui, olha que simples associado à física básica que a gente tem. Vejam como isso se assemelha a S igual a S0 mais V0T mais meio de A T2. Porra, essa você conhece desde lá do ensino médio. Já essa daqui está associado a V igual a V0 mais A delta T ou AT, só que o A você calcula como uma média entre as forças atual e no instante seguinte. Esses métodos têm ordem de precisão de ΔT ao cubo e ΔT ao quadrado, ou seja, qualidade do erro e da avaliação. Tá? Agora, quem é que vai definir o teu ΔT para o problema? Ou seja, o incremento de tempo que você vai usar para integrar essas equações de movimento. Bom, quem vai definir isso é o problema. Tá? Você tem que ter noção das escalas de tempo envolvidas na dinâmica ali do teu sistema para conseguir dar um ΔT coerente. Tá? Como prática, o que é o ΔT padrão da dinâmica molecular? O ΔT de referência, 1 femtosegundo. 1 femtosegundo. O que isso representa? 10 a menos 15 segundos. Esse é um tempo característico das interações moleculares. Tá? E a partir desse tempo... pode ser menor do que isso? É óbvio. Pode ser maior do que isso? Naturalmente. Cabe a você avaliar o efeito desse parâmetro na solução do teu problema. Aí, se fosse interações eletrônicas, bom, pergunta para a quântica. Quais são os tempos característicos das interações lá da química quântica? Fala aí, Lucas, por favor. Lucas? Lucas? Desculpa. Oi. Fala aí. Desculpa aí, eu não cliquei no microfone. Você que usa bastante esses métodos numéricos e eu sempre ouvi falar que existe um limite de número de passos para esse sistema não explodir, porque tem toda uma incerteza jogada ali no canto. Nesses casos aí na posição é a terceira e na velocidade é a segunda ordem de grandeza do intervalo de tempo, né? Uhum. Então, esses sistemas explodem mesmo depois de muitos passos? Então, Lucas, num processo como esse de dinâmica molecular, você fica absolutamente refém da aleatoriedade do problema. Não dá para prever a priori, como a dinâmica ela tem uma natureza caótica, como que isso cresce de maneira, vamos dizer assim, generalizada para qualquer tipo de sistema. Esse erro oscila absolutamente, né, ao longo da simulação. Ele cresce, diminui e tal, isso é inerente aos métodos numéricos. Agora, você tem efeitos desses erros sobre a energia do sistema, e aí sim isso é possível avaliar de maneira mais objetiva. Eu não recordo de cabeça se existe um número definido para esses métodos. Talvez haja, talvez alguém já tenha estudado esse tipo de coisa para algum sistema padrão assim usado como referência. Mas do ponto de vista do método numérico em si, né, eu diria que não. Assim, você tem que efetivamente avaliar caso a caso. Né? É muito aleatório ali o teu sistema. Entendido. Né? Beleza, valeu. Falou. Inclusive, o pessoal pode pegar as formulações básicas e usar
os métodos que são supostamente de ordem maior, né? Um Runge-Kutta 4, coisas desse tipo, para simular o sistema. Vantagem que a gente tem aqui, tá? Pessoal da graduação, que está mais quente aí com esse conhecimento da cabeça, olhem como esses métodos, eles estão unicamente olhando para frente, né? Eles partem de um estado inicial e calculam as informações no instante seguinte, não dependendo de informações mais antigas, que são típicas lá dos métodos de diferenças finitas, que vocês aprenderam. Se eu aumento a ordem, né? Então aqui a gente está só olhando para frente, parecem soluções do tipo Runge-Kutta. Opa, só um segundo. Tá. Beleza. Opa. E aqui a gente vê um método que é uma extensão desse método chamado Veloci-Verlet, tá? Que é o método modificado, né? Onde eu faço a contabilização das posições, das quantidades de movimento e das forças em 3 etapas ou em 3 instantes. Eu conto com um instante intermediário para refinar o cálculo dessas propriedades. Tá? Então, esses são métodos mais comumente implementados, né? Percebam, eu faço o cálculo dos momentos mais cautelosamente. Com eles eu avalio as posições, e aí daí sim as forças, e depois a quantidade de movimento. Eu refino, né, o cálculo da quantidade de movimento para o instante seguinte que efetivamente me interessa. Eu coloco um passozinho intermediário ali para refinar esse processo, sem grandes acréscimos do ponto de vista computacional. Então, esse esquema traduz, né, o que está se fazendo aqui, mas é só o esquema numérico de integração dessas equações. Tá. Algo que aparece também como condições de contorno para o nosso problema e que nos interessam de forma especial para os sistemas que a gente vai simular de maneira mais trivial é considerar o sistema como um sistema extenso, que a literatura chama de sistema bulk, ou seja, que não importam muito as interações do meu sistema com a parede, né, do meu sistema macroscópico. Imagina a garrafa térmica ali, um sistema isolado. Eu estou muito interessado com o que está acontecendo ali na vizinhança da parede, né, da garrafa. Eu estou vendo mais o que está ali no meio do meu sistema. Então o que a gente faz é usar condições de contorno periódicas. Como é que se faz isso? Você usa réplicas da tua caixa de simulação na vizinhança, fazendo com que partículas fantasmas entrem na tua caixa de simulação continuamente. Então imagina que na tua simulação uma partícula saia, mas para manter o N constante, para manter o V constante, todas as propriedades típicas de um sistema isolado, uma vez que ela saia por aqui, ela vai entrar de novo pelo outro lado, simulando um sistema infinito. Tá? Isso é uma artificialização, obviamente, mas é bastante realista na hora de você calcular propriedades. É uma estratégia super conveniente, você faz isso nas 3 direções. Embora aqui você tenha só um mapa bidimensional, mas isso é nas 3 direções. Então aqui é a tua caixa de simulação principal, e aí você deixa as partículas entrarem e saírem pelo lado continuamente, gerando essas condições de contorno periódico. Para isso dar certo, você usa uma referência que é a convenção de imagem mínima. Tá? Essa convenção de imagem mínima é um requisito para que você não fique tão refém do tamanho da caixa de simulação e do raio de corte que vai contabilizar essas interações com as partículas fantasmas. Tá? Então essa convenção é um parâmetro que você precisa obedecer nas suas simulações. Então, fechando essa ideia das condições de contorno e também a nossa conversa de hoje, cada átomo do sistema ele vai poder interagir com uma única réplica que vai ser a mais próxima
de cada outro átomo da caixa central. Tá? Então, eu permito com que as partículas interajam apenas com as moléculas mais próximas e que sejam apenas uma réplica dessas da caixa central. Porque imagina olhando essa caixinha aqui, olha o que a gente tem. A partícula 5, ela está longe da partícula 1. Então, eventualmente, ela ficaria fora ali do cálculo das interações se eu estou considerando raio de corte. Porém, a cópia dela pode estar próxima. Então, vou considerar uma das cópias, a mais próxima, para calcular a interação com ela. Isso gera artificialmente um número maior de partículas a serem calculadas, mas com a vantagem de você simular um sistema infinito. Né? Então, tem essa característica. Bom, chegamos ao tópico 6, então, né, da nossa discussão sobre a dinâmica molecular. A gente vai continuar no nosso próximo encontro com 2 temas. Eu acho que vai ficar bem redondo dentro da nossa apresentação da dinâmica. A gente viu aqui os fundamentos da técnica, alguns requisitos de uso, condições de contorno, uma questão mais matemática. No próximo encontro a gente vai ver como que se calcula propriedades usando ferramental disponível já na mecânica estatística e que a gente vai calcular na dinâmica molecular e já vai realizar simulações de dinâmica molecular. Então vai acabar sendo um tutorialzinho do próprio LAMMPS para calcular propriedades. A gente vai absolutamente usar tudo isso que a gente viu no nosso próximo encontro desse capítulo. Então deem uma revisada, vou colocar hoje já a aula lá no YouTube e os slides para vocês revisarem esse conteúdo. Pergunto para finalizar a nossa conversa se tem alguma dúvida de caráter geral que vocês queiram tirar, senão eu encerro a gravação. Tem algum comentário ou algo que vocês queiram registrar nesse momento como uma dúvida geral, alguma questão comum, detalhe? Professor, Fala, Vitorino, por favor. só nessa última parte, que Certo? não entendi muito bem como é que seria esse trato da interação com uma outra réplica. Não entendi muito bem essa parte. Tá. Imagina agora que em relação aqui à tua caixa central, como eu fiz réplicas de todo esse meu sistema, réplica mesmo, tá? A velocidade dessa daqui é igual a dessa, que é igual a dessa, que é igual a dessa, que é igual a dessa, tá? Então tá cercado de caixas iguais. Que eu sei, resolvendo uma vez só, eu sei o valor de todas elas. Pensa que ao olhar essa caixa, eu deveria buscar dentro dela as partículas mais próximas para calcular lá a tua energia de interação. Porém, tem aquele lance lá do raio de corte, né? Que numa determinada distância, a partir de uma determinada distância, a gente atribui valor zero. Então, pode ser, né, numa caixa maior, com muito mais moléculas e tal, que 1 e 5 não se veriam do ponto de vista de interação, porque estão longe demais. Porém, a cópia do 5 nessa caixa aqui vizinha e artificial está bem próxima do 1. Então, está menor do que a distância do raio de corte, vai entrar na conta, é uma partícula vizinha. Como se fosse uma partícula real. Então, o que vai acontecer com a réplica vai se transpor aqui para 5 e eu copio as informações calculadas para todas essas informações de forma que haja essa homogeneidade na caixa central e nas partículas vizinhas. É uma forma simples de você fazer o seu sistema crescer do ponto de vista numérico e gerar uma extensão do teu sistema. Eu não perco moléculas, tipo, se sair da caixa, ela vai reaparecer pelo outro lado. Captou a ideia? Entendi. Tipo assim, essa parte mais externa, se tiver alguma que saia por cima, ela vem por baixo e mantém a quantidade de massa, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Porque às vezes ali no cálculo da velocidade, da posição, a velocidade ficou um pouco alta por conta da interação e pum, ela vai sair da caixa. Pode acontecer, né? O salto da posição vai ser maior do que o tamanho da caixa. Então o que vai acontecer? Ela vai aparecer do outro lado, né? Para não perder aquela molécula. Entendi, obrigado. Valeu. Tá? Professor. Fala aí, Pedro.
Eu fiquei só uma dúvida que antes, quando você estava calculando as interações, tinha um termo para corrigir o fato de ser zero fora do raio de corte. Vamos voltar lá. A Aí ficou me energia. parecendo Aham. que tá contando duas vezes a mesma coisa. Aonde? Aqui nesse ULRC. Por que duas vezes? Porque eu estava pensando, tem esse termo para corrigir de que maior que o raio de corte foi zero, Aham. depois teve a correção de considerar a interação com a caixa adjacente. Entendi. Tá. Eu acho que entendi sua dúvida. Talvez sua dúvida se resuma a um pequeno detalhe que está na expressão ali do LRC. Que você calcula essa integral a partir do raio de corte até infinito. Sim, então, mas por exemplo, aquela interação do 1 com 5 que está na caixa que é repetida, Aham. ele não está contando uma interação que estaria fora do raio de corte, como se 1 estivesse fora do raio de corte do 5. Ah, não, tudo bem. É porque aquela caixa, aquele desenho ali, acaba ficando muito simplificado. Mas pode haver partículas cuja distância ali do raio de corte e tal seja muito maior do que aquilo e efetivamente sejam invisíveis umas às outras, entendeu? É porque ali elas ficaram muito juntinhas, acabam enganando a gente. E esse raio de corte, ele é razoavelmente pequeno. Então é muito frequente você ter muitas partículas fora do raio de corte. Tá? Nem vamos dizer assim, até a partícula da cópia mais próxima tá fora ainda desse raio de corte. Entendeu? Mas eu acho que não é... É porque eu tô pensando que talvez tá corrigindo duas vezes a mesma coisa. Isso que eu não estava entendendo. Não, porque a saída para isso vai estar lá nas listas. As listas é que tem que tomar conta desse processo. Tá. Fala aí, Lucas. Você precisa habilitar o microfone aí, Lucas. De novo. O raio de corte é sempre menor do que o tamanho da caixa. Isso. Então, você corre risco de pegar ali no raio de corte, se tiver a sua parte estiver centralizada bem no cantinho da caixa de simulação, ela vai pegar todas as imagens, para ela não ter que pegar a partícula real no outro extremo da caixa de simulação. Mas a interação toda ali vai ser contado. Então daí, ó, a convenção de imagem mínima, que é o grande requisito para esse troço dar certo. Entendeu? Então, isso aqui acaba sendo uma... Perceba aqui, ó, que o raio de corte tem que ser menor do que comprimento da caixa sobre 2. Né? Então isso acaba evitando algumas duplas contagens que você poderia ter e talvez seja de fato o problema ali que o Pedro Henrique estivesse pensando. Beleza, Pedro? Beleza. Valeu. Bom, então a gente fica por aqui, eu vou encerrar a gravação.